Bom, meninas, então eu separei aqui o material básico do básico que nós vamos precisar para começar então a aprender a costurar assim do zero, tá? São materiais essenciais que não podem faltar, nós vamos precisar deles, tá? Para fazer qualquer trabalhinho inicial em costura, tá? Nós vamos precisar de linha de costura de máquina, tá? Pode ser assim no cone ou pode ser no carretel, tanto faz, tá, pessoal? Tanto faz. Nós vamos precisar de agulha de mão, tá? Eu tenho em 3 tamanhos, eu tenho uma bem grande, tenho essa que é um tamanho médio e essa que é bem fininha, que ela é mais utilizada para fazer acabamentos à mão, tá? E eu utilizo ela muito para pregar botãozinho daqueles mini botões, porque eles têm o buraquinho bem pequenininho, então faz necessário o uso dessa agulha. Alguns tipos de mini pérolas também eu preciso utilizar essa agulha. Alfinetes, pode ser tanto desse que tem a cabecinha, quanto desse outro aqui, que não tem cabeça, tá? Ele tem, parece um preguinho, tá? Pode ser qualquer um, esse aqui vem nessas caixinhas assim, tá? Essa aqui, que é aqui no sul a gente chama de joaninha, eu não sei como que chama aí na cidade de vocês. Eu preciso de 3 tamanhos no mínimo, tá? Por quê? Porque eu uso isso aqui para passar o elástico por dentro da barra, tá? Então, algumas barras são muito fininhas, então a gente precisa da joaninha menor, outros são maiorzinhos e a gente consegue utilizar, então, essa joaninha maior, tá? Então, é bem importante a gente ter essas aqui para nos auxiliar de alguns tamanhos. Agulha de máquina, pessoal. Ó, aqui eu costumo utilizar ou a número 11 ou a número 14. A número 11, ela é mais utilizada para tecidos de malha, porque ela tem a ponta mais fina. Mas eu gosto de usar a 11 para todos os meus trabalhos, mas a 14 também funciona perfeitamente. Aqui eu tenho bastante agulhas de mão, tá? Daqueles mesmos tamanhos lá. Fita métrica, nós vamos precisar de fita métrica. Vamos precisar de tesouras. Eu prefiro ter uma só para cortar as linhas da máquina, que é essa menor, mais leve, e uma só para os tecidos, tá? Essa já é um pouquinho mais pesada, mas eu utilizo ela somente para cortar os tecidos. Pessoal, não misturem a mesma tesoura que vocês utilizam para cortar feltro e outros materiais como papel, EVA. Não utilizem a mesma tesoura para os tecidos, tá? O EVA, o couro, o feltro, eles tiram um pouco do fio da tesoura. Então, procurem separar a tesoura do feltro e a tesoura do tecido. Aqui eu tenho 2 iguais, uma eu até marquei aqui para eu saber que essa daqui é a minha tesoura do feltro, tá? E essa é a minha tesoura do tecido. Para esse início, então, nós vamos precisar ou de retalhos de tecido ou de algodão cru. Eu indicaria melhor para vocês adquirirem uma quantidade mínima de algodão cru. O algodão cru, ele não serve para a gente fazer as roupinhas das bonecas, mas ele vai servir muito bem para esse início, para esse aprendizado, tá? Os retalhinhos, eu já acho um pouco de desperdício, porque como as roupinhas das bonecas são peças pequenas, qualquer pedacinho a gente consegue fazer uma pecinha. Então, qualquer pedacinho que a gente desperdiçar no aprendizado, a gente pode deixar para fazer uma peça depois. Então, vocês podem adquirir um pedacinho de algodão cru, que ele tem 1,40 m de largura, e vocês podem comprar, aqui na minha cidade, o mínimo para a gente adquirir de um tecido é entre 20 e 30 centímetros, depende da loja, tá? Mas se o mínimo for 20, compra 20. Se o mínimo for 30, compra 30. Vocês vão comprar 30 centímetros, mas ele vai ter 1,40 de largura, que vai dar para vocês treinarem bastante aí nesse pedacinho de tecido para vocês ficarem craque e começar a costurar, tá? Então, esses são os materiais essenciais que nós vamos precisar para começar a aprender, então, a costurar,
tá? Também a gente precisa ter um óleo de máquina para estar fazendo a manutenção nas nossas máquinas e uma escovinha de dente velha que eu utilizo para tirar as poeirinhas na máquina, tá? Vocês já vão ver isso lá na parte da máquina. Então, gente, esse é o material assim básico do básico que a gente precisa para iniciar então algum trabalho de costura e começar a aprender. Agora eu vou mostrar para vocês dois tipos de máquina e vocês vão ver no passo a passo como tá trabalhando com essas duas máquinas. Bom, gente, então eu tenho aqui dois modelos de máquina para mostrar para vocês. Eu tenho então essa Singer Tradition, que ela é uma máquina mecânica, e tenho uma outra ali que vocês viram, que é uma Singer Brilliance, que é uma máquina eletrônica, tá? Nessa máquina aqui, ela é uma máquina muito boa, tá? Uma das coisas que vocês têm que sempre pensar antes de adquirir uma máquina é para qual a finalidade que vocês querem, tá? No caso que nós vamos falar aqui, que é fazer roupas para bonecas, estas duas máquinas são perfeitas, tá? Tanto uma quanto a outra. Eu fui na casa da minha mãe para buscar essa máquina aqui, que essa máquina pertence a ela, para poder mostrar para vocês uma opção de máquina que seja, que não seja eletrônica, tá? Que não seja automática. Porque a maioria de vocês talvez tenha esse tipo de máquina que são as chamadas mecânicas, tá? Na máquina mecânica, toda a parte de regulagem dela nós temos que fazer manualmente, tá? Aqui, nesse cursor aqui, ele regula o tamanho do ponto, tá? A distância entre um ponto e outro, tá? E esse aqui, ele muda o tipo de ponto. Ele tem daí tem reto, tem alguns pontinhos decorativos aqui embaixo, tá? Ele faz casinha de botão e tem o zigue-zague, tá? Tem algumas máquinas daquelas bem antigas que elas são costura somente reta. Esse tipo de máquina, para o que a gente quer fazer, que é roupa de boneca, não é interessante, porque nós precisamos do zigue-zague, tá? Pode ser um zigue-zague. Não precisa ser a melhor máquina, mas tem que ser uma máquina que tenha pelo menos reta e zigue-zague, tá? Mas, como o nosso foco é fazer roupas para bonecas, quanto mais pontos decorativos, melhor, porque a gente gosta de enfeitar, a gente quer deixar a peça bonitinha, quer fazer uma bainha com um pontinho mais bonitinho, então essa máquina vai nos permitir alguns pontinhos e a outra já vai nos permitir alguns pontinhos a mais. Esse outro botão aqui de cima é o botão da tensão do fio, tá? Quanto mais apertar, maior o número, mais tensionado o fio fica. Por exemplo, às vezes a gente está costurando e parece que o ponto tá frouxo. É por causa da tensão, tem que mexer na tensão do fio, tá? Esse botãozinho aqui, ele se chama botão de retrocesso, tá? Ele serve para a gente fazer tanto iniciar a nossa costura quanto terminar a nossa costura. Vocês até já me viram nos outros vídeos, nos vídeos onde eu ensino a fazer as roupinhas, dizendo que no final eu sempre gosto de ir e voltar uma ou duas vezes para ficar bem acabado aquele ponto e ele não se desmanchar. Então isso é feito com esse botão de retrocesso, tá? Aqui é a parte onde fica a linha de bobina, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu acho que eu vou pegar a câmera na mão. Então, ó, aqui ela tem uma alça, né? Porque ela é uma máquina de portátil, tá? Então ela tem uma alça de carregamento. E aqui ela tem a parte
da bobina, tá? Que a gente coloca a bobina pequena. Essa parte aqui, ela serve para segurar essa bobina, para quando a gente estiver costurando, ele não saltar longe, tá? E aqui é por onde passa essa linha, tá? Para ela ficar segurazinha. Pode passar aqui por dentro dessa alcinha aqui também, tá? Ó. Tá um pouco suja, né, gente? Tem que dar uma limpadinha. Nem pensei nisso na hora que eu fui fazer o vídeo. Bom, aí a gente vem com a linha de lá, tá? Aqui ela passa aqui por dentro e vai sair aqui embaixo, a gente vai colocar ela na agulha. Esse pezinho aqui, ele se chama pé calcador, tá? Eu dizia pé calçador, mas não é calçador, é calcador, tá? Ele sai, tá? Ó, é só apertar uma alavanquinha que tem aqui atrás, ó, aperta aqui e ele solta esse pé calcador. Esse pé calcador é o que vai firmar o tecido pra gente poder costurar, tá? Ó, encaixou de volta, tá? Ela tem uma alavanquinha aqui atrás, ó, que abaixa o pé calcador, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, tá? Nessa máquina é aqui atrás, tá? Aqui deste lado, ó, aqui desse lado tem essa alavanquinha dentro desse ganchinho aqui, tem uma lâmina. Não sei se vocês conseguem ver, ó, acho que agora deu pra ver, né? Tem uma lâmina, essa lâmina corta o fio, tá? Depois que a gente termina uma costura, ó, corta o fio, tá? Aqui na frente também tem essa parte aqui que ela é removível, tá? Pra gente poder colocar a bobina da linha que vai aqui embaixo, tá? Ela é removível, ó, sai assim pro lado. Ela tem uma portinha aqui que a gente pode guardar linhas, pode guardar as bobinas aqui dentro. E aqui a gente só puxa aqui pelo ladinho, e ela abre essa portinha. Nossa, mas tá sujo. É sinal de que a máquina é muito usada, viu, gente? E aqui tem essa parte aqui que se chama a caixa de bobina, tá? Eu vou tentar prender a câmera aqui para poder mostrar isso para vocês. Então aqui, gente, tá? Tem essa caixinha de bobina, tá? Aqui é a bobina onde está a linha. E essa parte toda aqui, ela se chama caixa de bobina, tá? Para poder remover a bobina, a gente tem que pegar e puxar essas duas alavanquinhas aqui pro lado, ó, ela sai. Aí nós vamos pegar essa... Não, peraí, gente, desculpa. Ó, deixa ali. A gente vai pegar aqui, ó, tem uma alavanquinha, tá? Ó, a gente pega essa alavanquinha e puxa, ela sai inteira com a linha lá dentro. No caso dessa máquina aqui, a bobina é plástica, tá? Ó, a bobina é plástica. Ela tem aqui também um parafusinho, tá? Que também serve pra gente controlar a tensão do fio da bobina, tá? Vou colocar aqui debaixo, já vou mostrar para vocês como que a gente coloca então aqui a bobina, tá? Depois que a gente encher a bobina, a gente coloca ela aqui com a linha virada para lá, tá? Para a esquerda de vocês, coloca assim e passa essa linha aqui entre essa chave, ó, tem um clique e ela fica aqui, ó, o lugar dela é aqui no meio, tá? E ela, quando a gente coloca lá, a gente não deixa esse fio pra cá, tem que sempre deixar o fio pra esquerda, opa, não focou, pra esquerda dessa alavanquinha aqui, tá? E para a gente limpar, então, essa parte, a gente tira aqui essas duas alavanquinhas pretas e tira toda essa parte, ó. Ela vem em duas partes. Cuidado que essa ponta aqui é muito afiada, tá? Ó. E aí a gente faz a limpeza da máquina com aquela escovinha de dente velha ou uma escovinha que vem junto com a máquina,
que essa aqui é a máquina da minha mãe, eu não tô com essa escovinha aqui, tá? Para montar de volta, aqui também, a gente costuma, depois de limpar toda essa parte aqui, a gente coloca uma gotinha de óleo aqui nessa voltinha aqui atrás e uma gotinha minúscula aqui nessa parte, tá? Que é aonde vai aqui essa peça que eu tenho na mão. Deixa eu tirar um pó que tá ali. Ó, pronto. Aí, para colocar de volta, essa parte aqui tem que estar nessa posição que está, tá? Para esse lado, porque se eu mexer aqui, ó, no volante, ó, a agulha desce e essa parte vem até o outro lado, tá? Então, eu tenho que deixar nessa posição. Aí, vocês podem notar, ó, ele tá aqui e essa peça faz a outra volta. Aí, eu coloco aqui, ó, encaixou? Aí, eu venho com essa outra parte que tem essa chapinha aqui em cima e vou colocar dessa forma. Ela tem essa cavinha aqui, que é o sinal de onde fica essa alavanquinha aqui. Gente, eu tô procurando ser o mais simples possível e não usar muito termo técnico e nome difícil, para não dificultar o trabalho de vocês, tá? Ó, coloquei, boto as alavanquinhas de volta pro lugar. Aí eu pego aqui essa bobina, da maneira como eu falei para vocês, seguro essa alavanquinha aqui, ó, e vou colocar ela aqui com esse buraquinho do meio, aqui nessa alavanquinha aqui. Quando eu colocar aqui, que ela já tá bem encaixada, eu solto e ela não vai sair mais. Aí essa linha vai ficar aqui, tá? Ela não pode ficar aqui pra gente poder costurar, porque se nós começarmos a costurar com essa linha aqui, já no início ela vai embolar tudo e já vai parar, tá? Então a gente tem que segurar a linha de cima e com a mão girar o volante até lá embaixo, que a própria agulha vai pescar a linha de baixo, ó. A linha vem vindo, ó. Vem vindo ali. Ó. Pescou. Agora ela vai puxar pra cima. Ó, a agulha já tá no lugar certo dela. Aí eu só venho aqui com o dedo e puxo, então, a linha pra cima e elas vão ficar as duas aqui em cima, tá? Aí eu fecho, então, aqui, encaixo de volta essa parte e posso começar a costurar, tá? Agora vamos ver como que coloca a linha na parte de cima. Bom, gente, então para colocar então a linha aqui na parte de cima, utilizando a bobina, nós vamos colocar então a bobina aqui. Vamos utilizar essa rodinha aqui que vem junto para travar essa bobina aqui e ela não sair voando, tá? E vamos pegar então o fio de linha e vamos passar por aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ó, passei, saí dali, passei aqui. Agora eu tô com a linha solta, tá? Tá aqui na minha mão. Então, eu vou pegar, deixa eu tomar uma distância aqui para que vocês possam ver. Aí, eu vou pegar aqui, vou descer, só descer aqui por essa fenda, tá? Vou fazer a volta assim, ó, podem ver aqui que tem o número 3, ó, que ela tem os passos, tá? Ó, passo 1, passo 2, tá descendo a seta, passo 3, deixa eu focar, não tá focando, aí eu subo de volta, aqui, ó, vocês podem ver que ela tem uma outra alavanquinha, que ela tem um ganchinho. Eu vou passar por este lado e vou fazer assim e ela vai enganchar ali, ó, enganchou, tá? Enganchou ali, eu volto aqui nessa fenda e vou descer. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora aqui de uma maneira que vocês consigam ver, tá? Desci, então, ó, aqui tem outro ganchinho, eu vou passar pelo meio desse ganchinho aqui, ó, passei pelo meio.
E aí, vou enfiar, então, a linha no buraquinho da agulha, tá? Que é uma coisa muito difícil, mas olha que até que eu consegui bem ligeiro. Eu detesto máquina mecânica, gente, vocês me perdoem. Eu já costurei muito com máquina mecânica, mas trabalhei muito também para conseguir comprar a minha eletrônica, que é o meu xodó, tá? Então, aí eu tô com as duas linhas aqui, coloquei lá embaixo na bobina, coloquei lá em cima e tá pronta, então, a máquina para costurar, tá? Ah, e antes, né, claro, já enfiei as linhas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acertar o ponto direitinho, tá? Como essa máquina é mecânica, nós vamos ter que fazer isso manualmente, tá? Até aqui, ó, a minha mãe gosta de costurar com o número 3, tá? Porque a minha mãe, ela faz roupa normal, né? Roupa, vestimento de adulto, tá? Não é roupa de boneca. Então, ela gosta de costurar no 3, ó, a bolinha tá no número 3. Eu gosto de costurar no 2,5, então eu vou deixar essa bolinha entre o 2 e o 3, tá? E aqui, ó, ela já tá na costura reta, e aqui tem uma bolinha, ó, tem uma bolinha ali embaixo. Essa bolinha tá indicando que a agulha, ela tá centralizada, tá? Ela está centralizada, ela está bem no meio aqui desse buraquinho que tem aqui. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar antes. A linha de cima, ela tem que passar aqui por dentro, tá? Para a máquina ficar preparada para costurar, a linha tem que passar aqui por dentro. Passa por essa fenda e fica ali dentro, tá? Então, voltando aqui tá mostrando que a máquina está com a agulha centralizada. E aqui ela fica com a agulha à direita, tá? No caso, a minha mãe está usando ela centralizada, tanto faz, tá? Só vai mudar daí a margem de costura de vocês. Se vocês estiverem usando a agulha à direita, e a margem vai ficar menor, então vocês têm que saber o tamanho da margem de vocês. Ó, esses são os pontos que esta máquina faz, tá? Todos esses pontinhos decorativos aqui, ela faz 3 tipos de casinhas de botão. O ponto reto é só um, só que a posição da agulha muda ou centralizada ou à direita. E o zigue-zague, ela vai desde esse tamanhinho aqui até este tamanho aqui, tá? Então, acertado o ponto, tamanho do ponto, reto, linha, agulha centralizada, colocou já a linha, passou por cima e passou por baixo, então a máquina tá pronta para costurar, tá? Essa máquina aqui, como ela é mecânica, ó, ela vem com esse pedal aqui que tem o fio duplo, tá? Ó, vem junto. Vem com esse tipo de fio aqui, que é duplo, tá? Uma parte vai na tomada e a outra parte se liga aqui no pedal, tá? Que é o pedal que controla, então, a velocidade. E ele é ligado aqui nessa parte aqui. E esse, o botão de ligar e desligar da máquina, tá? Pode deixar ela sempre na tomada, o botão estando desligado, não tem problema nenhum, tá? Volante da máquina. Então, vamos partir para a eletrônica agora para vocês verem como é, tá?